Dando continuidade ao estudo na carta dos Coríntios. Então, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Todos acharam? Diz assim: ouve-se por aí que entre vocês existe imoralidade, e imoralidade tal como não existe nem mesmo entre os gentios. Isso é, que alguém se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. E vocês andam cheios de orgulho, quando deveriam ter lamentado e tirado do meio de vocês quem fez uma coisa dessas. Eu, na verdade, ainda que fisicamente ausente, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, o autor de tal infâmia. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, reunidos vocês e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, que esse tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Não é bom esse orgulho que vocês têm. Por acaso vocês não sabem que um pouco de fermento leveda toda a massa? Joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento do mal e da maldade, mas com o pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. Na outra carta, já escrevi a vocês que não se associassem com os impuros. Refiro-me com isso não propriamente aos impuros desse mundo, aos avarentos, ladrões ou idólatras, pois nesse caso, vocês teriam que sair do mundo. Mas agora escrevo a vocês que não se associem com alguém que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, bêbado ou ladrão. Nem mesmo comam com alguém assim. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Mas será que vocês não devem julgar os de dentro? Os de fora, esses Deus julgará. Expulsem o malfeitor do meio de vocês. Senhor, que a Tua graça, que a Tua misericórdia esteja sobre nós, que Teu Espírito esteja nos iluminando nessa noite, ó Deus, para podermos falar e expor esse capítulo da carta de Coríntios, Senhor. Ajuda-nos, que Teu Espírito nos ilumine. Peço mais uma vez que eu não atrapalhe a Tua voz, que o Senhor fale conosco por meio desse ensino, e que o Senhor seja glorificado, exaltado, e que nós sejamos admoestados, corrigidos, consolados pela Tua palavra. É que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, querido. Como tem sido dito, desde o começo do estudo da primeira carta de Paulo aos Coríntios, Coríntios era uma igreja que tinha muitos dons, mas também tinha muitos problemas. E um dos principais problemas eram as divisões, e também a questão do orgulho, deles se acharem uns superiores aos outros por conta dos dons espirituais. Então Paulo prossegue na sua carta, e ele já advertiu, já admoestou eles em relação a essa questão. No capítulo 4 ele fala, tem aqui no verso 7 do capítulo 4, ele diz: pois quem é que faz com que você sobressaia? E o que é que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se gloria como se não o tivesse recebido? Paulo está dizendo, se você tem algum dom, se você consegue fazer alguma coisa, se tem alguma utilidade, isso é porque Deus fez isso através de você. É Ele que tem te dado dons, é Ele que tem te dado condições de realizar coisas. Então não tem porquê ninguém se gloriar, não tem porquê ninguém se orgulhar de estar fazendo algo, porque é Deus que está concedendo todas essas coisas. Mas esse capítulo, o capítulo 5, é um capítulo muito duro, e algo que a gente vai estranhar, porque fala de algo que a gente já não pratica há algum tempo, que é a disciplina dentro da igreja. Paulo inicia o capítulo falando, olha,
Eu sei da imoralidade que há entre vocês. E eu sei que a imoralidade que há entre vocês é tão grave, é tão grande, que ela não encontra eco nem mesmo entre os gentios, nem mesmo entre aqueles que não estão no Senhor. E ele cita aqui então um caso que ele tem conhecimento, ele está falando de algo que ele tem conhecimento de que alguém possuía a mulher do seu próprio pai. Não há clareza do que isso significa, se o pai faleceu e ele se casou com a madrasta, ou se ele estava tendo um caso com a madrasta, não há detalhes a esse respeito. Mas o que importa é que esse relacionamento era algo extremamente escandaloso, inclusive para a sociedade não cristã naquele tempo. E isso estava acontecendo dentro da igreja de Corinto. Havia essa permissividade. Porque se Paulo, estando longe, sabia disso, como é que a igreja não sabia o que estava acontecendo? Era um fato conhecido, todos sabiam que isso estava acontecendo, mas não foi tomada nenhuma providência. Então Paulo, verso 2, ele vai dizer: e vocês andam cheios de orgulho, quando deveriam ter lamentado e tirado do meio de vocês quem fez uma coisa dessas. Ao invés de vocês estarem aí se achando os espirituais, se achando os superiores, vocês deveriam estar atentos a essa condição de pecado que está no meio de vocês, e deveriam estar se lamentando, e não apenas se lamentando, mas deveriam ter tirado do meio de vocês quem fez uma coisa dessas. E como eles não haviam tirado, Paulo então arroga para si a autoridade que ele tem como apóstolo, como aquele que plantou aquela igreja, como aquele que está orientando a igreja, e ele diz: eu, na verdade, ainda que fisicamente ausente, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, o autor de tal infâmia. Mas ele não quer fazer isso sozinho. Ele diz que ele próprio já sentenciou, mas ele agora chama a igreja para junto com ele fazer isso no nome de Jesus. E ele diz no verso 4: em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, reunidos vocês e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, que esse tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Vamos olhar com calma essa parte. Vejam, essa autoridade, Paulo está afirmando que a igreja tem essa autoridade de colocar e tirar, de ligar e desligar. Deixe marcado aí 1 Coríntios 5 e vamos lá em Mateus 18. Mateus capítulo 18. Mateus 18, verso 15. Ele diz aqui: se o seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Se ele te ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se não ouvir, leve ainda com você uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. E se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere-o gentio e publicano. Em verdade lhe digo que tudo que ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligarem na terra terá sido desligado dos céus. Em verdade também lhes digo que, se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus, porque de onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou em meio deles. Esse trecho, irmãos, é Jesus falando a respeito da disciplina na igreja. Ele dá uma receita de como deve se proceder. Ele vai do particular ao público. Ou seja, uma ofensa contra mim, eu vou tratar com o irmão diretamente. Se ele me ouve, ganhei o irmão. Se ele não me ouve, eu chamo outras 2 pessoas,
vamos lá conversar com fulano, porque está acontecendo isso, isso e isso, e a gente senta para conversar com o irmão, e apresenta o problema, apresenta de novo a problemática, e ele ainda insiste em não se arrepender e não mudar o procedimento, então o assunto é exposto à igreja, e a igreja vai tomar uma decisão caso ele ainda não se arrependa do seu pecado e insista em continuar com esse procedimento. Então a igreja vai tratá-lo como gentio e publicano, ou seja, vai tratá-lo como alguém de fora, vai colocar ele para fora da igreja. E Jesus diz que essa atitude, essa autoridade foi dada à igreja, e no verso 18 ele diz: em verdade lhes digo que tudo que ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Há uma delegação dessa autoridade. Jesus delega a autoridade à igreja para exercer essa disciplina, a ponto de uma pessoa que seja completamente impenitente, uma pessoa que não reconhece e que não se arrepende, não muda o seu procedimento, a ponto da igreja ter autoridade para colocar ela para fora. No caso que nós temos aqui, pode voltar para Coríntios, é um pecado que já é público, já é notório, não há por que chamar ele no particular e tratar com ele ali no particular, não há por que chamar duas testemunhas, não, o assunto já é público, já é de conhecimento de todos. Então o que deve acontecer, e Paulo está dizendo, olha, com a autoridade dada por Cristo, com essa autoridade que ele deu, de ligar e de desligar na terra, então eu ausente, mas o meu espírito estando aí, junto com vocês e no poder de Cristo, nós entregaremos esse homem para Satanás com a destruição da carne. Vamos chegar nessa parte. Mas o que eu quero que vocês percebam é que Paulo está aqui simplesmente aplicando aquilo que Jesus disse lá em Mateus 18. Ele está convocando a igreja para exercer a autoridade que Cristo deu a ela, para pegar esse homem e colocá-lo para fora, porque, pelo visto, ele é alguém que não se arrepende, ele é alguém que não quer mudar o seu procedimento, então ele não pode permanecer no meio da igreja. Então Paulo, no verso 5, que talvez seja o que mais nos choca, diz: esse tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Mas Guilherme, como assim? Satanás salvo? Irmãos, quando a disciplina é exercida pela igreja, ela tem o alvo, ela tem o objetivo de que o irmão se arrependa. Acontece que, como ele não se arrependeu diante da congregação, ele não se arrependeu diante da igreja, o que resta fazer é colocar ele lá fora no mundo, e deixar ele fora da igreja, e fora do abrigo de Cristo. Ele está sendo colocado fora da igreja. Nós estamos protegidos desse mundo por causa de Cristo. Nós estamos abrigados em Cristo. Então, pertencer ao corpo de Cristo é ser protegido, guardado por Cristo. Na medida que a igreja, com a autoridade dada por Cristo, pega esse membro do corpo e coloca ele lá fora, esse membro do corpo está fora da proteção, ele está fora dessa comunhão que há no corpo de Cristo. E por estar fora, ele está sujeito a Satanás. Mas isso é feito, e aqui Paulo deixa claro, é que a fim de que o Espírito seja salvo, com o propósito de que o Espírito seja salvo. A esperança é de que esse homem, ou qualquer outra pessoa que seja colocado para fora da igreja, por conta da sua impenitência, por conta da sua insistência em permanecer nessa atitude pecaminosa, a esperança é que essa pessoa, ao ser colocada lá fora, e ao ser tratada como gentil e publicana, e sair do nosso meio, e perder a nossa comunhão, que ela reflita mais uma vez, e se arrependa, e volte para o nosso meio. Acontece que a punição, ela é gradual, né? Chega a um ponto que não há mais o que fazer, a não ser colocá-lo para fora. Mas esse colocá-lo para fora
tem a intenção de que ele se arrependa e volte. Eu me lembro que, quando meus filhos eram pequenos, né, e eu tinha que bater neles, eu batia nos meus filhos, tá, gente? Não sei se alguém vai ficar chocado com isso, mas eu batia nos meus filhos quando era necessário. E o engraçado é que a Érica sempre achava engraçado porque tinha uma conversa antes de bater. Eu nunca batia na hora, né? Às vezes eu batia no dia seguinte. E a Érica ficava espantadíssima com isso, porque, mas você vai bater? Eu falei, vou, é meu papel, é minha. Mas você não bateu, não? Eu falei, porque na hora eu estava zangado. Zangado não é hora de bater em ninguém, senão não vou estar educando, né? Aí chegava no dia seguinte, aí eu chamava a Jade ou o João e começava a conversa antes de apanhar. Quantas vezes eu falei com você? Aí, um monte. E você continuou fazendo? Continuei. Eu tentei alertar você a respeito disso. O senhor falou comigo várias vezes. E agora, o que sobrou? O que mais eu posso fazer? Pai, só me bater mesmo. E eu pegava o chinelo e dava uma chinelada. Era uma chinelada só que eu dava. Mas chegou ao ponto que uma vez eu falei para que ia bater no João. Aí no dia seguinte o João veio, pai, o senhor falou que ia me bater e não me bateu. Aí a Érica ficou com pena, achou que eu não ia bater. Eu falei, é verdade, pega o chinelo lá. E eu conversei com ele e bati nele assim mesmo. A Érica, meu Deus, Guilherme, como pode? Eu falei, filha, se eu não batesse, eu estaria falhando. Ele estava tanto na expectativa de apanhar, que ele veio me alertar. Então eu tinha que ser fiel ao que eu falei. Mas acontece que com as pessoas na igreja é a mesma coisa. Chamar o irmão particular, ele não muda, ele não se arrepende. Você chama 2 irmãos e apresenta o problema de novo, e ele não muda e não se arrepende. Você traz ele para a congregação, diante de toda a igreja, e ele continua e insiste em permanecer. Não há mais o que fazer. Não tem como permitir que ele esteja no meio da igreja. Então a única alternativa, e Paulo diz, é preciso fazer isso na esperança de que seu espírito seja salvo, na esperança de que ao receber essa pena chocante, essa pena máxima, ele caia em si e volte até nós. E Paulo vai dizer por que não pode tolerar isso. Verso 6, não é bom esse orgulho que vocês têm. Esse orgulho de manter entre eles esse homem e pessoas que cometem pecados desse tipo. Acaso vocês não sabem que um pouco de fermento leveda a massa toda? O que ele está querendo dizer é que aceitar esse tipo de comportamento dentro da igreja é algo que vai contaminar toda a igreja. É algo que vai afetar todos os relacionamentos. Lembrem-se, nós somos um corpo, nós estamos ligados. Por mais que às vezes a gente viva hoje como se isso não fosse verdade, porque cada um está vivendo cada dia mais no seu mundinho, né? E que se Deus quiser a gente vai mudar isso, né, casais? Se Deus quiser a gente vai mudar essa visão, mas as pessoas estão vivendo cada um na sua vidinha, o seu mundinho, se encontram aqui na igreja, mas voltam, saem, e a gente vive como não se tivesse ligação alguma. A palavra de Deus afirma, nós estamos ligados, quer você esteja atento para isso, ou não. Nós fomos colocados num corpo, e pense num membro infeccionado no corpo, e os médicos vão tentar recuperar aquele membro de todos os jeitos, vão combater a infecção, vão entrar com medicamento, vão fazer tudo o que for necessário, mas há momentos em que é necessário o quê? Uma amputação. Porque se não for amputado aquele membro, a pessoa morre, e o corpo inteiro morre. Então Paulo está dizendo que essa tolerância com esse comportamento desse nível, vai contaminar a igreja. Ele diz então, e ele passa agora, ele sai de uma exortação específica, falando daquele homem, e passa agora, ele aproveita o exemplo do homem, para trazer então um ensinamento para toda a igreja. Joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam nova massa. Essa expressão, velho fermento, aponta para o velho homem, para a velha natureza. Ele está dizendo, esqueçam isso, joguem fora isso.
Ele aproveita o exemplo desse homem que está no meio da igreja e diz: não façam isso. Sejam novas criaturas, tenham um novo comportamento, abandonem os velhos hábitos, abandonem o velho fermento. Por quê? Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Ele está usando aqui a alusão à Páscoa. Quando, se você se lembra, lá em Êxodo, quando veio a 10ª praga, a praga dos primogênitos, que é quando a Páscoa é instituída, Deus determina ali um sacrifício, que é o cordeiro é sacrificado, um cordeiro perfeito, de até 1 ano, e o sangue desse cordeiro é passado nos umbrais da porta, e Deus dá uma série de instruções que era a instituição da Páscoa. Eles deveriam comer aquele cordeiro, haveria um modo de temperar, um modo de preparar, e não haveria fermento nos pães. E a festa, ela tinha essa refeição, e depois tinha 7 dias de festa também, onde também não havia fermento. Isso era uma alusão à contaminação. Então a festa da Páscoa era uma festa onde se livrava-se da contaminação. E Paulo aqui está dizendo que nós estamos vivendo a festa da Páscoa, porque se a Páscoa judaica se repetia, a nossa Páscoa não se repete. O nosso Cordeiro Pascal, ele foi sacrificado uma única vez. E ele é suficiente para o perdão de todos os nossos pecados. Então nós estamos vivendo na festa da Páscoa. Nós estamos na festa. Ele diz, olha, por isso, porque o nosso Cordeiro Pascal foi sacrificado, então, no verso 8, por isso celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento do mal e da maldade, mas com o pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. O nosso Cordeiro Pascal foi sacrificado de uma vez por todas. Ele nos livrou da condenação do pecado, ele nos livrou do domínio do pecado, e por isso a nossa festa é constante. Não é a festa de 7 dias que os judeus tinham todo ano. A nossa festa, a nossa Páscoa, ela é permanente, porque o nosso Cordeiro Pascal foi sacrificado uma única vez e para sempre. Então nós estamos na festa, só que não podemos estar com fermento, não podemos estar contaminados. Então ele traz esse ensinamento, aproveita o que aconteceu e traz, olha, se vocês continuarem tolerando isso, vocês estão na festa com fermento, vocês estão maculando a Páscoa, vocês estão maculando a festa que foi nos dada através do Cordeiro Pascal, que é Jesus, o nosso Senhor. E aqui Paulo cita no verso 9, ele continua, ele diz, na outra carta, por que ele diz isso na outra carta? Mas Guilherme, essa não é a primeira carta? Por que ele está falando na outra carta? Porque essa é a primeira carta que a gente tem. Paulo escreveu outra carta, e talvez tenha escrito outras cartas, só que essas cartas se perderam, não há registro dela. Existe também uma outra carta que chamada de carta severa, que é uma carta que nós temos mapeadas, os teólogos têm mapeadas pelo menos 4 cartas de Paulo a Corinto. A primeira, que não é encontrada, aí tem a primeira, que a gente chama de primeira, que seria a segunda, teria uma terceira carta, e depois viria a última carta, que é a nossa segunda carta aos Coríntios. Mas Paulo está dizendo, olha, nessa outra carta eu já escrevi a vocês que não se associassem com os impuros. Ele está falando novamente de estar associado, de estar misturado, E ele diz, refiro-me com isso, não propriamente aos impuros desse mundo, aos avarentos, ladrões, aos idólatras, pois nesse caso vocês teriam que sair do mundo. Ou seja, ele está querendo deixar claro assim, eu não estou falando das pessoas de fora, eu estou falando das pessoas de dentro. Olha o 11. Mas agora escrevo a vocês que não se associem com alguém que, dizendo-se irmão, ou seja, que está no nosso meio, que frequenta a nossa comunhão, que está na nossa igreja, não se associe com essa pessoa que for devassa, avarenta, idólatra, maldizente, bêbado ou ladrão, nem mesmo comam com alguém assim. Ele está falando de pessoas de dentro.
E ele está ainda se referindo, está usando o caso ali do homem que estava se deitando com a mulher do seu pai, e ele está dizendo, olha, vocês não têm que ter nenhum tipo de associação, quando vocês desligam alguém da igreja, ele está falando aqui dessa pessoa que foi colocada para fora, quando ela é colocada para fora, ela tem que ser apartada da nossa comunhão, totalmente, porque senão não vai sofrer as consequências. A gente se reúne aqui como congregação, né? Nos reunimos aqui como igreja, definimos, olha só, o Guilherme vacilou, o Guilherme não quer se arrepender, então o Guilherme agora vai ser tratado como publicano e como gentio. Aí a igreja concorda na autoridade que Jesus deu à igreja, a igreja concorda que eu devo ser excluído. Aí eu sou excluído. Aí eu fui excluído, daqui a pouco o Edivaldo me chama para fazer um churrasco lá na casa dele. Pô, Guilherme, você foi excluído da igreja, mas eu gosto de você, vem aqui em casa. Aí daqui a pouco a Adriana me chama para comer um pastel, daqui a pouco a Jo me chama para comer um bolo. Aí eu falei assim, está tudo igual, está tudo normal, por que eu vou mudar meu procedimento? Me expulsaram lá da congregação, mas o pessoal gosta de mim, o pessoal ainda continua convivendo comigo, eu não vou ter o peso da pena, eu não vou refletir, eu não vou rever os meus conceitos, rever as minhas atitudes, se vocês continuarem me recebendo. Então Paulo está dizendo, a gente precisa se apartar mesmo, o objetivo é a recuperação da pessoa, parece algo perverso, parece algo ruim, algo duro, cruel, mas não é, na verdade é o último recurso que nós temos, para que a pessoa possa se arrepender. Voltando ao exemplo da palmada no filho, nenhum pai tem prazer em bater no filho. E algumas pessoas hoje querem nos convencer de que isso é uma crueldade, mas não é. É o último recurso. Já tentou de tudo, já foi feito de tudo, agora só sobrou isso. Então, olhando para esse texto, nos dias de hoje pode parecer que estamos sendo cruéis, mas não é. Crueldade, maldade, seria compactuar com essa pessoa, porque além dela não se recuperar, nós iríamos contaminar todo o corpo, toda a igreja. Então teria apenas uma aparência de bondade, mas não seria o bom. Então Paulo determina que ela deve ser afastada, deve ficar completamente fora. Nem comam com alguém assim, na esperança de que ela se recupere. E aqui vem o 12, aí é a hora que a igreja erra, né? Também, no 12. Pois com que direito haverei eu de julgar os de fora? A gente com quem é de fora, a gente arrebenta, né? A gente com quem não é da igreja, a gente tem um monte de dedo, a gente tem um monte de apontamento, a gente tem um monte de acusação, a gente condena sem dó. Quem é de fora, a nossa mão é pesada. Com quem não é cristão, a gente exige santidade de quem não é santo. A gente exige comportamento cristão de quem não é cristão. E a gente faz isso com veemência. Mas Paulo está dizendo, olha só, eu não tenho direito de julgar os de fora. A autoridade que Cristo deu à igreja foi para julgar os de dentro. A autoridade dada por Cristo à igreja para julgar e poder punir o comportamento pecaminoso, foi dada para fazer isso com os de dentro. E ele diz, pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Mas será que vocês não devem julgar os de dentro? Aí o 13 ele explica, os de fora, esses Deus julgará. Não é a igreja, é Deus. Deus julgará os de fora. E ele termina dizendo, expulsem o malfeitor do meio de vocês. Nós como igreja temos exercido muito mais julgamento contra aqueles que nós não deveríamos estar julgando. E estamos sendo muito condescendentes com aqueles que nós deveríamos estar julgando. Hoje, e aí eu já parto para a aplicação para a gente poder terminar, a disciplina é algo que as pessoas não querem receber. As pessoas hoje não querem se comprometer com uma igreja de fato. Quando a gente foi fazer o curso de membresia, algumas pessoas ficam, mas por que curso de membresia? Mas por que eu tenho que fazer um curso agora? E por que esse compromisso?
Porque parece que ficou fácil, né? Tem tantas igrejas aí fora, aí se eu estou aqui e alguém vai, aí vocês decidem, né, que eu devo ir embora, como eu dei o exemplo, aí eu saio daqui, chego ali, ó. Então, acho que eu não dou 25 passos. Então, chego numa outra igreja, oi, tudo bem? Cheguei, estou congregando aqui. E eu sou recebido lá, ninguém pergunta de onde eu vim, por que eu saí. Aí eu chego lá, falo mal de todos vocês, digo que vocês é que estavam errados, eu estava certo, e fico lá. E todo mundo me recebe, todo mundo me acolhe. Então, as pessoas hoje não querem ter um compromisso com a igreja, um compromisso de fato, porque não querem sofrer uma repreensão. Quem hoje ouviria uma repreensão do seu pastor? Um chamado à mudança? Quantas e quantas pessoas saem das igrejas porque não toleram ouvir uma repreensão, não toleram ouvir um sermão, serem repreendidas. Isso mina, porque a característica de a disciplina é uma marca da igreja verdadeira. Paulo está dizendo, uma verdadeira igreja, uma igreja com a autoridade de Cristo, ela deve disciplinar os seus membros, mas nós não queremos ser disciplinados, nós não carregamos esse compromisso, precisamos rever isso. Quando eu vim para cá não, eu fui para Nova Iguaçu, né? Cheguei lá, fui fazer gabinete com o pastor Gilson. O pastor Gilson já me conhecia há muitos anos. Eu cheguei, pastor Gilson, estou vindo para cá. Aí ele, por quê? O que aconteceu? Não é assim não. Volta lá, conversa lá com o seu pastor. E ele já me conhecia, o pastor já me conhecia. Conversa lá com o seu pastor. Depois você vem e conversa comigo. Depois que eu vim, o pastor Gilson foi lá e conversou com ele, para que depois eu pudesse estar aqui. As pessoas hoje trocam de igreja assim, ó. Sai, daqui a pouco você percebe, a pessoa não está e vai ligar. Ô, minha irmã, eu estou sentindo sua falta. Meu irmão, estou sentindo sua falta. Ah, não, pastor, já é que eu estou congregando agora em outro lugar, em tal igreja. Nem falou, nem comunicou, nada, nenhum vínculo, nenhuma relação. Então, como a gente vai exercer essa disciplina aqui, se nós não tivermos esse vínculo? Porque também não vai doer, também não vai cumprir o propósito. Se nós não tivermos o nosso vínculo com essa igreja local, como algo sério, como algo de família, a disciplina não vai surtir efeito, porque você vai sair daqui, eu vou embora, mas eu vou para ali, ó, tem outra igreja ali que vai me receber, porque a nossa comunhão aqui não tinha tanto valor assim. Porque ser excluído, como esse irmão aqui ser excluído, é como se um pai expulsasse o filho de casa. Sente o peso disso? Um pai expulsar um filho de casa é algo pesado, porque o vínculo entre eles é muito forte. Então, é algo que choca um pai colocar o filho para fora. Para um membro ser excluído da igreja, e isso tenha o impacto que deve ter, o vínculo tem que ser forte. A gente não pode encarar isso aqui como um mero lugar que eu vou e se eu não quiser ir, eu não vou mais. A nossa ligação precisa ser forte. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa atentar. Nós estamos ligados. E a disciplina entre nós deve ser exercida, porque essa é uma marca da igreja verdadeira. Se não fizermos isso, nós estamos fora, nós estamos errando, nós estamos desobedecendo a palavra de Deus. Segundo ponto, disciplina não é algo feito por uma única pessoa. Paulo tinha autoridade. Paulo, apóstolo Paulo, fundador da igreja, ele disse, olha, eu sentenciei, mas ele chama a igreja, e ele diz, verso 4, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, reunidos vocês e o meu espírito, porque ele estava ausente, com o poder de Jesus nosso Senhor, que esse tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne. Então ele não está fazendo isso sozinho, ele está chamando a igreja para fazer isso com ele.
Nenhum homem, nenhuma mulher, nenhuma liderança, de acordo com as Escrituras, deveria ter o poder somente na sua mão para fazer uma punição desse tipo. Essa autoridade foi dada à igreja, a autoridade de excluir alguém da igreja é uma autoridade dada à igreja. Por isso que Jesus diz, vai ter com ele, se não der, chama as testemunhas, se não der, leva para quem? Para a igreja, para a congregação. E aí sim ele vai ser tratado como gentil e publicano. Paulo faz a mesma coisa, ele não faz a parte individual, porque o pecado já era público, já era de conhecimento de todos, então ele parte já para a parte de apresentar para a igreja e dizer, olha, vamos expulsar esse cara. Então a disciplina na igreja é algo feito coletivamente, e a pergunta é, como nós faremos isso se também não tivermos um vínculo forte entre nós? Se nós não tivermos comunhão verdadeira, se nós não tivermos realmente ligados uns com os outros. A igreja é a autoridade para isso. Terceiro ponto. O que Paulo está chamando a atenção aqui, porque um pouco de fermento leveda toda a massa. Os nossos pecados afetam a todos. Quando um pecado vem a público entre nós, isso deve ser motivo de tristeza, de lamento. Nós devemos nos lamentar pelo irmão que peca, por aquilo que ele está fazendo, por aquilo que está acontecendo. Deve ter um pesar em nós, não olha lá, fulano, está lá, está no erro, está lá fazendo um monte de bobagem. Não, é parte de nós, é membro do corpo junto conosco. Meu Deus, como a gente vai fazer para resolver isso? Como a gente vai chamá-lo ao arrependimento? Como a gente vai recuperá-lo? Porque quando alguém peca, quando o pecado vem a público dentro da igreja, parece até que você está no trem, já viu quando você está no trem, no Japeri cheião, aí você quer um espaço, é só você ameaçar vomitar, aí abre aquela roda, né, ao seu redor ali, que não fica ninguém. O pecado na igreja é a mesma coisa. E o Guilherme foi pego em adultério, já todo mundo já, calma aí, e aí, o que a gente faz? Fala com ele, não fala com ele? Aí fala com todo mundo, menos comigo, né? Eu caí em adultério, está todo mundo sabendo, todo mundo estranho, e está todo mundo... E comigo, nada. Errado. O meu pecado tem que doer em todos. O meu pecado tem que atingir todos de uma maneira que todos vão ficar com um pesar, uma tristeza. Meu Deus, e aí? Guilherme, vem cá. Como foi isso? O que aconteceu? Vamos resolver. Chama a Érica. A Érica não perdoa não, eu já aviso logo, vai dar trabalho se eu fizer isso. A Érica vai dar trabalho. Mas chama, vamos resolver, vamos, porque está doendo em nós. Está doendo ver você fazer isso. Está doendo ver o seu casamento passar por isso. Dói. Esse deve ser o sentimento. E se chegar ao ponto de eu ser excluído, o objetivo é que eu retorne, o objetivo é que eu volte, e nada disso acontece se não houver esse vínculo, nada disso acontece se não houver esse amor entre nós. E por fim, a autoridade da igreja é para julgar os de dentro. Vamos parar de gastar energia julgando os de fora. Os de fora precisam ouvir o evangelho. Os de fora precisam ouvir a palavra de Deus. É falar do pecado? Sim, porque eles precisam se arrepender. É arrependimento e fé. Precisamos denunciar o pecado dos de fora? Sim, mas não condená-los, não julgá-los. É apresentar o que a palavra de Deus diz, apresentar a palavra de salvação que o Senhor oferece e esperar que eles se arrependam dos seus pecados e venham. Mas julgamento, definição, penalidade, isso é para os de dentro. Quantos pecados são tolerados na igreja hoje? Tolerados mesmo. Tudo bem, acontece.
O número de divórcios entre cristãos é o mesmo do número de divórcios fora da igreja. E a gente está tudo bem com isso. Não há um peso, não há sobre as pessoas uma responsabilidade de quanto isso é importante, de como esse vínculo não se quebra. E nós, como igreja, não estamos sabendo lidar com isso. E precisamos aprender a lidar com isso, com a seriedade necessária. Mas de fora, nós somos muito capazes, né? Nós somos muito ligeiros para julgar os de fora, para definir o seu destino. Vai para o inferno, é um perdido, é um pecador. E parece que a gente até tem um prazer, né, na execração daqueles lá fora. Gente, aqueles lá fora estão perdidos. Deus os julgará. Diz, verso 13, os de fora, esses, Deus os julgará. E nem nisso a gente deve exultar, porque o nosso trabalho, a nossa missão é o quê? Apresentar o evangelho que vai livrar essas pessoas do julgamento, que onde elas vão obter o perdão dos seus pecados, onde elas vão obter a libertação do domínio do pecado, onde nós vamos dizer para elas, você não precisa viver assim, existe uma outra forma de viver, existe um outro jeito, e o Senhor Jesus vai te capacitar a isso, e vai te dar um novo coração, e vai te dar o Espírito dele, e você vai viver lutando já contra isso, e não mais com isso. E Paulo termina dizendo, expulsem o malfeitor do meio de vocês. Vamos meditar nesse texto, que você vá para casa hoje e releia, porque é algo que parece tão estranho para nós hoje, né? Alguém excluído da igreja, é algo que a gente não escuta mais com tanta... Antigamente tinha mais, né? Hoje em dia você não escuta mais isso, porque a pessoa mete o pé antes de ser excluída. Quando dá ruim, ela já sai, e já chega em outro lugar, e já é acolhida, já é recebida, né? Não há uma preocupação na hora de receber essa pessoa, e ela vai lá e segue com a vida e está congregando já em outro lugar. Mas que a gente fique atento a isso. Paulo está sendo muito sério nessa advertência. E que a gente também precisa analisar com seriedade as palavras de Paulo. Amém? Vamos ficar de pé. Oh Deus, ajuda-nos, Senhor, porque é tanta coisa para acertar, é o nosso vínculo que não valorizamos, é a seriedade de fazer parte de uma igreja que nós não entendemos, é o peso do pecado de um irmão, que nós também não compreendemos. É tanta coisa, Deus, que ao olhar para esse texto, nós não compreendemos, nós não praticamos. Senhor, tem misericórdia de nós. Que diante da Tua palavra, que diante da exortação de Paulo, nós possamos nos mover e aprender e sermos mudados, transformados, e mudar o nosso procedimento, mudar a nossa forma de encarar esse vínculo que há entre nós, a seriedade que é fazer parte da Igreja Cristã Nova Vida do Jardim Alvorada. Oh Senhor, nos dá essa dimensão do quão forte é o laço que nos une. Não nos deixe ser enganados pelo fato de que a gente entra e sai, e vai para a nossa casa e volta para cá. Não nos deixe ser enganados pela fluidez dos relacionamentos desse mundo, dessa época. Não, Senhor, coloca em nós essa responsabilidade uns com os outros. Estamos ligados, fazemos parte de um corpo. Eu preciso dos meus irmãos. Eu preciso ser corrigido pelos meus irmãos, eu preciso ser exortado pelos meus irmãos, eu preciso ser apoiado, eu preciso que chorem comigo, eu preciso que se alegrem comigo, precisamos, ó Deus, estar juntos de verdade,
não apenas aglomerados num salão, sentados em bancos, mas juntos, unidos, para que essa disciplina possa ser aplicada um dia entre nós, de forma amorosa, de forma que nós não precisemos chegar ao ponto de alguém ser excluído do nosso meio, mas que haja disciplina entre nós, que haja liberdade entre nós para chamar uns aos outros e dizer: olha, você errou comigo. E que nós possamos colocar em prática aquilo que Jesus nos ensina sobre disciplina. Então ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos, porque eu não sei nem por onde começar. Mas o Senhor sabe todas as coisas e pode nos socorrer e nos ajudar. Agora eu te peço, ó Deus, que nos leve em paz para os nossos lares. Que o Senhor nos guarde de todo mal. E que o Teu Espírito mantenha essa palavra em nosso coração e em nossa mente. Que o Seu Espírito nos leve a ler novamente a carta aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, e nos complete aquilo que eu não falei. E corrija aquilo que eu tenha falado errado. Leva-nos em paz, Senhor. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.